Saúde a todos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 25, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: o nascimento de Moisés. O versículo 1. Foi um homem da casa de Levi e casou com uma mulher de Levi. O versículo 1. Referência do versículo 1. Livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 20. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou e deu Arão a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou, e ele deu Arão a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. O versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Versículo 3. E não podendo, porém, mais escondê-los, tomou uma arca de junco e revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, após no junco, à margem do rio Nilo. Versículo 4. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que ele havia de acontecer. Referência do versículo 4, livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Contexto da palavra: a dança de Miriam e das mulheres. Versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com danças. Referência do versículo 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho.
versículo 5 do capítulo 2 de Êxodo. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio Nilo. As suas donzelas passeavam pela margem do rio Nilo, e ela viu a arca no meio do junco e enviou a sua criada, que tomou. Versículo 6. Abrindo-a, viu o menino. Eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. O versículo 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para a senhora. Versículo 8. E a filha de Faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Versículo 9. Então ele disse à filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Versículo 10. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou ele Moisés, o nome de Moisés, e diz: porque das águas tem tirado. Versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para a sua carga e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Versículo 12. E olhou a um e a outro lado, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Referência do versículo 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 24. E vendo maltratado um deles, defendeu e vingou, e fendido, matando um egípcio. O versículo 13 do capítulo 2 de Êxodo. E tornou a sair no Egito, e tornou a sair no dia seguinte, eis que dois homens hebreus contendia e disse ao injusto: por que fere a teu próximo? Referência do versículo 13. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 26. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque vós agravais uns aos outros. O versículo 14 do capítulo 2 de Êxodo. O qual diz: quem te tem posto a ti por maioral e juízo sobre nós? Pensa-me matar a mim, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto.
Referência do versículo 14, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 27 e 28. E o que ofendia seu próximo, repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Versículo 28. Queres tu matar-me como ontem mataste os egípcios? O versículo 15 do capítulo 2 de Êxodo. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E ausentou-se junto a um poço. Assentou-se junto a um poço. Versículo 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 11. E fez joelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. O versículo 17 do capítulo 2 de Êxodo. Então vieram os pastores e expulsaram-nos dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu de beber ao rebanho. Então vieram os pastores e expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 10. E disse mais Abimeleque a Abraão: que tem visto para fazer tal coisa? O versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. E voltando ela a Raquel, a seu pai, e ele diz: por que hoje tornaste tão depressa? Vou ler mais uma vez o versículo 18. Voltando ela a Raquel, seu pai, e ele diz: por que hoje tornaste tão depressa? Referência do versículo 18, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Contexto da palavra: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levantou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe.
O versículo 19 do capítulo 2 de Êxodo. E elas disseram, um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Versículo 20. E disse a sua filha, onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão conosco? Referência do versículo 20, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 54. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comer o pão, e passar a noite na montanha. Versículo 21 do capítulo 2 de Êxodo. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Referência do versículo 21, livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou a seus pés, e disse, certamente me eis um esposo sanguinário. O versículo 22 do capítulo 2 de Êxodo. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gersone, porque diz, peregrino foi em terra estranha. O versículo 23 do capítulo 2 de Êxodo. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e seu clamor subiu a Deus eterno, por causa de sua servidão. Referência do versículo 23, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado, e se tem gravado a muitos. Referência do versículo 23, livro de Salmo de número 12, verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei salvo aquele para quem eles assoprar. Referência do versículo 23, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30. E completado 40 anos, apareceu ele o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal.
O versículo 24 do capítulo 2 de Êxodo. E enviou e ouviu o Deus eterno seu gemido, e lembrou-se e Deus eterno da sua aliança, como Abraão, com Isaque e com Jacó. O versículo 25 do capítulo 2 de Êxodo, para terminar. E viu Deus eterno os filhos de Israel, e atentou Deus eterno para a sua condição. Referência do versículo 25. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tem visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tem ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Referência do versículo 25, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 25. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou a mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 25. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Deus quiser, estarei gravando o próximo vídeo. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém?